Muito boa noite a todos que estão aqui conectados. Nós estamos hoje começando essa live maravilhosa, falando das 10 leis dos memoráveis. E vamos falar da última lei, que é a lei do servir. Sejam todos muito bem-vindos. Elaine, seja bem-vinda. Chama os amigos, chama o pessoal, coloca o coraçãozinho aí, bastante coraçãozinho, que hoje nós vamos ter conosco Augusto Lucena, um especialista em vendas, um cara com muita experiência, 22 anos de experiência ajudando empresas, ajudando profissionais a crescerem, a se desenvolverem. Então, gente, vamos chamar os amigos, vamos chamar todo mundo aí, que dentro em breve Augusto Lucena vai estar com a gente aqui já na live. Então, nós já passamos por 9 leis dos memoráveis. Olha só, gente, foi realmente incrível. Foram 2 semanas incríveis, com muita pesquisa, com muito estudo. Realmente fomos memoráveis na semana. E vocês que estão comigo todos esses dias aí sabem que é necessário a gente estar colocando em prática a lei da indignação, a lei do irrazoável, a lei do eficaz, o eficaz, né? A eficácia, a persuasão e influência, a lei da audácia que nós vimos na sexta-feira passada, tivemos 2 mestres aqui falando pra gente, a lei da autoconfiança e confiança. E notem mais, a lei da estratégia, a lei da consistência. E ontem nós tivemos a lei da inovação. Então, se nós queremos ser memoráveis, nós temos que colocar em prática todas essas 10 leis no nosso dia a dia. Na nossa vida, na nossa empresa, nos nossos negócios, na forma como a gente lida com a nossa vida no nosso dia a dia. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver quem mais está com a gente aqui. Vamos chamando o pessoal aí. Já vou para conectar o Augusto Lucena. Vamos chamar Augusto Lucena. Muito boa noite. Estamos te aguardando aqui. Seja bem-vindo, Augusto Lucena. Fala, Felipe. Boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Tudo bem com você? Boa noite. Maravilha, homem. Que coisa boa estar aqui contigo. É um prazer. Prazer todo meu. Nós tivemos aí algumas breves considerações já há algum tempo atrás. Tivemos um servir da tua parte junto com todos os embaixadores e os memoráveis da Tati, né? Dos embaixadores do Instituto de Angela. Isso. E realmente foi memorável, foi muito boa todas as considerações que tu fez, as dicas, a experiência de vida que tu conseguiu nos transmitir de forma realmente memorável, de forma excepcional. Gratidão, meu amigo. Vocês merecem. Que bom, fico muito contente. E hoje te convidei aqui exatamente por isso, né? Porque nós vamos falar de uma lei que é muito importante para todos os memoráveis, né? Que é a lei do servir. E Isso. quando nós falamos em servir, nós aí temos, tanto eu quanto tu, mas principalmente hoje, tu é a estrela da noite, vai poder nos transmitir muitas coisas, né? Como que nós podemos servir, ser memoráveis e servir as pessoas, tanto na área de vendas, quanto na área administrativa, quanto na nossa vida. E nós já queremos te convidar aí para falar um pouquinho para o pessoal, quem é Augusto Lucena, um pouquinho da tua experiência e vamos à frente. Bom, pessoal, prazer mesmo estar aqui com vocês, prazer poder bater esse papo com você aqui, Felipe. É sempre muito bom. Eu sempre começo palestras ou até mesmo as lives dizendo que o conhecimento ele transforma vidas, transforma as pessoas. E essa é a nossa bandeira principal, é transformar vidas através do conhecimento. E ele serve para 2 coisas, gerar valor e ser compartilhado. Então, a partir do momento que a gente tem aqui, né, mesmo sendo uma pequena ou uma grande audiência, não importa. Se a gente conseguir impactar uma pessoa que seja, já valeu a pena. Porque esse é o servir de verdade. Ou seja, tudo que a gente aprender, tudo que a gente realmente poder absorver ao longo do tempo, né, ao longo da nossa duração aqui nessa existência, aqui nesse plano, a gente poder ensinar outras pessoas, poder transmitir para outras pessoas. Então é a filosofia de vida, né? Morrer vazio, aquilo que eu coloquei lá no treinamento, essa bandeira, essa filosofia que eu carrego comigo, de morrer vazio. Tudo que eu puder aprender, eu quero ensinar, eu quero compartilhar, eu quero servir às pessoas. E o ato de servir, ele é inerente a todo ser humano, né? Então, depende exclusivamente de cada pessoa. Tem pessoas que ele não dá mínima importância para isso. Mas tem pessoas
que quanto mais serve, mais elas se transformam em pessoas prósperas, mais as coisas retornam. E é bíblico, né, meu amigo? Se você for nas escrituras aqui, você vai ver tanta coisa falando do servir. Então, Augusto Verdade. Lucena, hoje eu sou um empresário da indústria do conhecimento, eu tenho mais de 2 décadas na área, nessa indústria. Hoje sou escritor também, sou palestrante, sou criador de algumas metodologias, inclusive um programa de mentoria que é considerado um dos mais completos do país, que é o Evolution, ou seja, a gente conseguiu juntar um time de peso e hoje a gente consegue também passar essa mensagem com muita propriedade, num conteúdo estruturado, que provoca uma verdadeira transformação no que diz respeito aos negócios. Meu posicionamento é justamente ajudar empresas, salvar empresas e empresários que nesse momento estão sangrando, né? Principalmente agora, num momento como este. Uhum. Exatamente, é bem isso aí. Infelizmente, nós estamos passando por um período que pegou de surpresa muitas pessoas, né? E quando a gente pensa em buscar conhecimento, a gente tem que saber aonde nós buscamos conhecimento, né, Luciano? Porque Exatamente. simplesmente, se a gente ligar hoje a internet, se a gente ligar aí o nosso Instagram, vai ter muitas pessoas falando: ó, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve fazer aquilo mais. Mas quando a gente entende que existe toda uma sistemática de aprendizado, nós vamos buscar aquelas pessoas que têm experiência, aquelas pessoas que já vivenciaram. E eu me recordo muito claramente de algumas fotos que tu nos passou lá no treinamento, de muito tempo atrás, eu acho que de 22 anos atrás, tu treinando equipes, né? Treinando pessoas, e isso nos dá uma bagagem muito grande, né? Isso traz um conhecimento fantástico, que é o que hoje tu estás empoderado, tu estás cheio, né? E tentando esvaziar isso para o máximo de número de pessoas, que, sem dúvida, Isso. é uma das leis do servir, né? E, Luciana, fala um pouquinho para a Exatamente. gente o que é necessário hoje, exatamente nesse período que a gente está vivendo, para a gente poder sair de uma forma não tão machucado, né? Não sangrando tanto nesse período de pandemia, principalmente na área comercial. Como é que a gente pode ter uma visão mais clara sobre isso? O que tu enxerga? Olha só, o cenário é um cenário sem precedentes, né? Ainda muito cheio de incertezas, ainda. Eu confesso que eu passei eu parei minhas atividades em dia 13, as atividades presenciais, dia 13 de março, com o meu programa de mentoria. Lembro do primeiro decreto que foi dia 17 aqui. Ainda não tinha nenhum caso, inclusive, né, de constatado, mas o governo acabou decretando, já fechando tudo, enfim. Isso impactou muito meus negócios, porque eu estava com a minha operação em pleno crescimento em 4 estados do Brasil. Tivemos que praticamente pisar no freio, não podendo realizar, porque eu trabalho com grandes eventos empresariais, eventos que reúnem 400, 500, 800 pessoas. Tem uns eventos menores, mas são programas de mentoria. E a gente se viu, realmente, teve algumas semanas para digerir aquilo ali, até entender o que estava acontecendo, né? Passou algumas semanas, passou um mês, a mulher disse, não, vai passar, tal. Depois eu vi realmente, né, analisando, conversando com amigos, conversando com pessoas experientes, que de fato não ia passar tão cedo assim. Então teríamos que nos reinventarmos rapidamente no olho do furacão. Foi o que aconteceu. Eu já estava fazendo todo o processo de transformação digital já há um bom tempo, mas meu produto realmente só ficaria pronto no final do ano. Eu acelerei o processo, né, na plataforma, contratei mais 2 pessoas, para focar justamente na parte de edição de material e subir logo esses conteúdos e fazer o negócio realmente acontecer. Enquanto isso, né, estamos aqui, né, nas lives, em contato, abrir os contatos, todos os contatos para os clientes, né, abrimos o chat, WhatsApp, telefone, enfim, para atender a minha base gratuitamente. Enfim, foi algumas coisas naquele momento lá atrás, ainda lá no mês de março, abril, nós fizemos isso. Só que nós já estamos em julho, já chegando aí próximo do final de julho, gente. Quanta coisa já passou. E Verdade. tem gente ainda que não despertou. Tem gente que está de braços cruzados, esperando que as coisas passem, e não vai passar tão cedo, né? Infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso. E tem gente que está pensando ainda se vai se adaptar a essa nova realidade. Tem gente que já foi da frente, já se antecipou. Eu acredito muito no poder da antecipação, sabe? Quem se antecipa
né? Vai sempre beber água limpa, vai sempre Isso. passar menos dificuldades, vai sempre passar por esse momento de uma forma mais, sabe, mais forte, mais sustentável. Essa é a questão. Então, o que fazer? Se tratando aqui de negócios, nós precisamos realmente, nesse exato momento, nos, como eu posso dizer, criarmos, buscar alternativas para poder realmente criar coisas novas a partir do recurso que você tem. Tá? O que é que de recurso você tem agora? Ah, Luciano, não estou sem dinheiro. Tá? Inovação não tem nada a ver com dinheiro. Você pode inovar sem grana. Ah, qual o Isso aí. tipo de parceria que eu posso fazer? Existem parceiros nesse momento que eu posso procurar e tentar dividir, sabe, o pão com esse parceiro? Ou buscando que não sejam concorrentes diretos, mas perfis de clientes parecidos, por exemplo? Então, Uhum. são o que a gente chama de o poder de uma aliança estratégica, né? Ou seja, quando você faz uma aliança estratégica bem feita, né? E isso tem a ver também, mais uma vez, com pessoas com caráter, principalmente, Felipe. O Warren Isso. Buffett, o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele diz o seguinte: não se faz bons negócios com pessoas ruins, né? Ou Muito seja, bem. quando você, né, conhece aquela pessoa, principalmente no que diz respeito à questão do caráter, da honestidade, do servir, isso é fundamental. Então, nesse momento, a gente precisa realmente estar antenado, ver o que está acontecendo aí ao seu redor, ver o que está acontecendo, estar com o seu radar ligado, porque oportunidades estão aparecendo, gente. Elas estão disfarçadas. Cabe você Olha, agora descobrir onde elas muito estão. bem. Que privilégio aí, nós estamos com o Eduardo Teva na nossa live. Meu amigo Seja muito Teva, bem-vindo. bem-vindo. Bem-vindo, Teva. Mestre Teva. Esse é um grande mestre, verdade. Já tive em palestras dele aqui em Porto Alegre também. Eu, minha esposa também já tivemos. A gente está sempre aprendendo, né? E por isso que hoje nós temos aí grandes mentores, grandes mestres, porque absorveram muito conhecimento. E tu sabe que tudo isso que tu falou está interligado com as leis. Abraço, Eduardo. Tá ligado com as leis dos memoráveis, né? Tá ligado com as leis, porque é a lei do servir, é a lei da inovação, é a lei da confiança, é a Isso. lei da indignação, né? E aí tu estás buscando o que é de melhor de ti. Só que para isso também é necessário algo que faz parte da nossa vida, mas muitas pessoas às vezes esquecem de colocar em prática, Luciana, que é você transmitir as coisas com amor. Você fazer as coisas com amor realmente. Porque à medida que a gente ama aquilo que a gente faz, ama o nosso negócio, o nosso propósito, Sim. não vai ter problemas ou então pandemia que vai acabar com isso. Talvez a gente tenha que só estrategiar novamente, né? E tu sabe que uma das coisas que eu vi durante o teu treinamento foi muito isso, Luciana. Toda a tua trajetória, ela foi feita com muito propósito, com muito amor naquilo que tu estavas realmente engajado, que era transmitir meios e métodos para as pessoas venderem mais. Será que hoje é possível a gente também buscar esses meios? O que que hoje tu tem feito através, inclusive até através do teu Evolution? Dá uma pincelada para a gente aí. Bom, você colocou muito bem, né? Claramente aí em suas palavras, e uma dessas palavras é justamente aquilo que nos move, aquilo que me move. Desde lá, quando eu descobri, há muito tempo atrás, né, antes mesmo dos dois, acho que eu descobri normalmente lá por volta dos meus 18, 19 anos, eu já tinha um propósito bem definido do que eu queria na minha vida, né? E esse propósito estava ligado justamente às pessoas e ao servir. Eu sempre gostei muito de servir as pessoas e ativando, na verdade, esse gatilho poderoso do servir, né, que acaba sendo ativado aí a reciprocidade, porque quando você serve outras pessoas, aquelas pessoas se sentem também na obrigação de retribuir aquele favor que Uhum. você fez, né? Alguns nem tanto assim, mas isso você não vai ligar, né? Isso, Independentemente de faz você estar parte. servindo de qualquer forma. Mas o propósito é o que me move. Assim, tá? Sempre é possível, desde que vocês tenham isso como missão. Vocês são embaixadores
de uma pessoa que é realmente admirável, que é a Tati, uma grande amiga, uma grande parceira de negócio, uma pessoa que tem crescido muito porque é disciplinada e sabe para onde quer levar. É uma líder que sabe onde está e sabe para onde vai levar os seus liderados. Então, isso é muito importante. O propósito está claro. E a missão, né, desse propósito, justamente que não tem a ver com grana, não tem a ver com dinheiro. O dinheiro é subproduto de coisas bem realizadas, de coisas bem feitas. Quando você faz isso com amor, com carinho, né, com respeito ao próximo, quando você verdadeiramente ajuda as pessoas sem querer nada em troca, e você acompanha principalmente a evolução, como eu acompanhei a evolução de boa parte hoje, de alguns clientes meus mais próximos, eu acompanhei, eu vi empresas nascerem, eu vi empresas decolarem, chegaram ao topo. Eu vi empresas também que estavam no topo e elas despencaram, tá? Porque quanto mais você sobe, mais possibilidade de queda. E quem não quer ter a possibilidade da queda não sobe. Então, muitos se iludiram com aquela questão que eu sempre falo da ilusão do sucesso. O que é a ilusão do sucesso? É você deixar de fazer as coisas que você sempre fez, que te levou aonde você está agora. Tem muita gente, o que mais faz com que as pessoas caiam de forma vertiginosa e se arrebentem e às vezes nem voltem mais, beijam a lona e lá ficam, é o ego. Sem dúvidas, é o nosso maior inimigo. É o ego, né? E nós estamos cercados, né, todo momento de pessoas egocêntricas, né? E hoje mais do que nunca, hoje nós temos aqui, gente, olha, isso aqui é uma TV, cada um tem a sua própria TV. Basta eu ligar aqui no Instagram, chamar a galera, meus seguidores, a internet é voz, é voz para todo mundo, entendeu? Mas tem pessoas que sabem utilizar a ferramenta de forma para ajudar outras pessoas, porque tem essa bandeira, tem esse propósito, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que estão utilizando somente para querer ganhar mais dinheiro, para explorar pessoas, entendeu? Sempre com esse objetivo de ver cifrão nas pessoas. Então, eu digo o seguinte, se a pessoa que está nessa indústria hoje, que é a nossa indústria principalmente, está com esse pensamento, ela vai passar por um período, tem prazo de validade curto. Tá? Agora, se você vem com essa bandeira do propósito, de ajudar, de servir, né? Com esse objetivo, com certeza, as coisas vão acontecer. As sementinhas serão plantadas, elas vão ser germinadas e com certeza vão ser frutificadas. Muito bem, o que tu falaste realmente está inteiramente de acordo com o que a Tati prega. Deixa eu só dar um oi aqui, o Alexandre Rocha, seja bem-vindo, uma boa noite. Os memoráveis estão aqui, né? Então, a galera. Então, os memoráveis estão aí. Mandem coraçãozinho, pessoal, e mais aviãozinho aí para o pessoal para ouvir. O Nadima, meu amigo Nadima, fiz a live com o Nadima também. Meu amigo Nadima está aí também, tudo bom, Nadima? Boa noite. Robson, seja bem-vindo. Antônia. É isso aí. E tu sabe que isso que tu falou A Jerusa está aqui também. Beijo, Jerusa. Jerusa não perde Jerusa. Jerusa está colada aí na tarde, colada na gente. A Jerusa tá lá no topo lá. Agora eu acho que já está fazendo curso com a Tati, daqui um pouquinho, mas já vai estar nos memoráveis aí. Quem sabe uma embaixadora futura. É isso aí. Seja bem-vinda, Jerusa. Pessoal, coraçãozinho aí vai ser excelente. Isso, dispara aí. Explode. Ô, Luciana, nós estamos falando aqui sobre essa questão da reciprocidade. E eu tenho notado isso que, para mim, é uma meta, para mim é um propósito. Porque eu, por muito tempo, eu também já administrei empresa aí por volta de 20 anos e sempre vi muitas pessoas falando, principalmente aqui no Instagram, na internet, no Facebook, né? Em todo esse período e principalmente agora nos últimos anos, que é fácil tu ganhar dinheiro. Então tu faz isso que vai dar certo. Se torna um milionário. Essas palavras, essa forma, esses jargões, eles já são passados. Porque hoje a gente vê claramente que a gente precisa ter muito mais do que uma necessidade financeira. Foi exatamente isso tudo que tu colocou agora há pouco. Se a gente for olhar somente para um negócio visando dinheiro, ele vai ter um prazo de validade curto. Tu falasse muito bem tudo isso. Então, por isso que eu trago aqui novamente essa ideia, porque hoje a gente vê assim, tanto empresários quanto funcionários dizendo assim, mas eu estou fazendo o possível. E o possível já é o máximo que eu posso. Mas será que hoje sobrevive no mercado, Luciana, somente aquelas pessoas que estão fazendo o que é mediano?
Ou vai sobreviver quem vai entregar muito mais? Sem dúvidas alguma, não tem mais espaço para esse mediano. Quem é mediano, está na média, é medíocre, né? Vem daí do termo, mediocridade. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de profissional, ele não tem espaço mais. Você tem que ser muito além da média, acima da média. Normalmente você tem aí. Normalmente, eu sempre exemplifico da seguinte forma: nós temos os profissionais que são faixa um, é aqueles caras que estão arrebentando, não precisa. Eles são, inclusive, a liderança deles. Eles entendem, né, que o combustível dele, principalmente, é a meta. Ele sabe respeitar, claro, obviamente, o líder dele, mas ele não precisa ninguém estar mandando ele fazer absolutamente nada, porque ele sabe o que deve ser feito e ele faz acima. Ele entrega muito mais. Essas pessoas estão muito bem empregadas e ganhando muito bem, obviamente. Raramente essas pessoas ficam desempregadas. Nós temos o faixa 2, que é aquele profissional normalmente mediano, né? Está na média, é o medíocre, mas pode ser, né? Você com treinamento, com desenvolvimento, né? Cuidando, pega esse profissional e transforma ele no faixa 1. Mas já temos uma categoria ainda pior, né, do que esses aí, que é o faixa 3, que é aqueles que estão normalmente bem abaixo da média. E por incrível que pareça, eles estão ainda, alguns empregados, mas estão fazendo. Essas pessoas elas só fazem aquilo que eles são pagos para fazer, não fazem além. São cumpridores de horário, sabe? Não fazem além, não se preocupam com o bem-estar das outras pessoas, dos seus clientes, por exemplo. Eles se escondem na empresa, sabe? Daquele tipo de pessoa que se esconde. Quando o problema aparece, ele se esconde. Depois ele vai perguntar o que está acontecendo por aí. É basicamente isso. Essas pessoas, esse faixa 3, você tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de profissional, ele precisa ser desligado imediatamente da sua empresa. Eu digo sempre o seguinte, eu aprendi isso com o Carlos Alberto Júlio, foi um dos meus mentores lá atrás. Carlos Alberto Júlio, autor da Arte da Estratégia, a Magia dos Grandes Negociadores, dirigiu a HSM durante 8 anos, a Tecnisa e tantas outras empresas. Um mestre. Ele disse, Lucena, a demissão é um ato de amor ao próximo. Isso. Eu falei, caramba, a demissão... Eu tinha muita dificuldade de demitir pessoas, sabe? E quando eu vi isso, como assim? Ele, olha só, se a pessoa está lá na sua empresa, se o indivíduo está na sua empresa, fazendo abaixo do que ele realmente se propõe, estava se propondo a fazer, ou seja, tratando mal seus clientes, fazendo trabalho medíocre, certo? Você vai dizer, é meu parente, é meu cunhado, pior ainda, né? É minha sogra, pior ainda. Ou seja, gente, cuidado com isso, tá? Por quê? Se a pessoa está lá fazendo as coisas erradas, é porque você é culpado. Se você chegar para essa pessoa e diz, Felipe, é o seguinte, eu vejo que você realmente não está desempenhando bem o seu papel, tá? Nós contratamos realmente, né, para poder extrair de você realmente uma alta performance. Nós não estamos conseguindo, já demos treinamento, já fizemos isso e aquilo. Infelizmente, eu acho que isso aqui realmente não é onde está o teu talento. Eu acho que o talento está em outra área. Então, está aqui, né, assim, a sua demissão, de repente, né, você se descobre aí um poderoso Masterchef ou coisa do tipo. Aí está o ato de amor ao próximo. Se você tiver a coragem de demitir, mostrar para as pessoas que ela tem talento, ela se descobre. Porque se a pessoa está lá 15 anos, 10 anos, 15 anos da sua empresa infeliz, você, o líder, é responsável pela infelicidade dessa pessoa. Isso. Por isso que a demissão é um ato de amor ao próximo. E no teu treinamento que tu fizesse conosco, eu me lembro que tu falasse ali que realmente é difícil hoje as pessoas falarem não, né? Não quero mais esse funcionário aqui na minha empresa. Não pode ser assim. Só que isso realmente já foi para muito tempo atrás. Por quê? Porque antigamente, todos os negócios, eles fluíam assim de forma grandiosa, né? Tu abria um negócio, daqui um pouquinho mais já tinha um faturamento gigante. Só que hoje, todas as coisas, elas têm que ter realmente trabalho. Elas dão trabalho. E se tu abrir um negócio que do nada começa a dar muito dinheiro, porque realmente é um baita negócio. Só que todas as empresas que nós vivenciamos no dia de hoje, elas têm que ter uma excelência. E aí vem isso que tu falou. Os funcionários
que são medíocres ou que não fazem aquilo, por mais que seja alguém da família. A gente tem que aprender a dizer não. Porque nada fala mais alto do que os resultados. E hoje toda empresa ela tem que buscar resultados. Sim. Se aquele funcionário ali, ele não consegue, já se desenvolveu, já teve um curso do Augusto Lucena, já teve uma palestra sobre produtividade feita pelo Felipe, do Instituto De Angela, e não conseguiu se desenvolver, é porque ele não ama aquilo que ele está fazendo. Ele está fazendo aquilo por ou só uma necessidade, ou só dinheiro, ou nem sabe por que está fazendo, está só ali. Acorda de manhã, sabe que tem que sair de casa e voltar depois. Então, ele tem que se encontrar numa outra área. E aí você, empresário que está aqui hoje, tem que colocar naquele lugar ali alguém com excelência. E isso, Luciana, sinceramente, eu tinha noção nas minhas empresas antigamente. Eu trazia sempre um funcionário que ele era muito bom, talvez, na área que ele estava. E aí, muitas vezes, eu dizia, não, vamos continuar com ele por pena. Por talvez já estar acostumado com aquele funcionário. E isso me trouxe muito prejuízo. E isso hoje, conhecendo, sendo mentorado, tendo toda essa experiência, essa carga de experiência que eu já tenho hoje, realmente eu vejo quão necessário e importante é para você, empresário, dizer não. Vou mudar, preciso mudar. Porque senão, Luciana, o que acontece com uma empresa hoje que tem aí 10 funcionários que deveriam estar trabalhando 8 horas por dia, só que ele trabalha 4 horas, porque o restante ele fica no WhatsApp, fica no Instagram, fica tomando cafezinho, e a média de venda dele é de R$ 500 por hora. O que a empresa está perdendo? Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Olha a quantidade de 4 horas que ele desperdiçou, que faturaria R$ 500 por hora, nós estamos falando de R$ 2.000 desperdiçados por dia daquele funcionário. Então, isso é por isso que eu digo assim, né? Hoje nós estamos falando aqui da lei do servir. Sim. Só que interessante, né? Mas nós estamos falando de venda. Felipe, o que tem a ver a venda com o servir? Nós estamos, de forma gratuita, né, servindo a todos os espectadores que estão aqui, todos os nossos companheiros, e mostrando que é necessário sim nós cuidarmos da nossa empresa, dos nossos negócios, das nossas equipes, para que a gente tenha lucro, para que eles tenham lucro. E isso nós estamos servindo, mostrando de uma forma gratuita a todos eles, né, Luciana? Sem dúvida, Felipe. Pensando nessa linha, Luciana, o que hoje as empresas elas têm na internet, né? Tem aqui conosco de conhecimento. O que um gestor, um diretor, ele tem que providenciar para a empresa dele para ele realmente decolar e crescer? Ele precisa, primeiramente, né, investir mais em ações de capacitação. O investimento em ações de capacitação, desenvolvimento de pessoas é mínimo ainda. Aí na região de vocês é maior do que a nossa região aqui. Infelizmente, a nossa região ainda é menor. Eu tenho estudado muito sobre isso. Então, nós temos aí cerca de 3,4%, 3,7% de um faturamento de uma empresa aqui na nossa região Nordeste, por exemplo, que é destinado a ações de capacitação. Isso, quando sobe para a linha do Sul, Sudeste, isso aumenta para 5%, 6%, 7%. Algumas empresas chegam a investir bem mais, até 15%, 20%, dependendo, porque elas entendem o óbvio. Porque se eu treinar, se eu capacitar, se eu orientar, as pessoas vão performar melhor, as pessoas vão errar menos. Não é que porque uma coisa é falhar, né? Porque a falha acontece sempre, outra coisa é o erro. Nós estamos sujeitos a errar o tempo todo, mas com mais treinamentos. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar bastante, eu gosto muito dessa frase, que é: quanto mais você sua em treinamento, menos você sangra no campo de batalha. É verdade. Então, treinamento é a resposta de sucesso de toda empresa. Os gestores, líderes deveriam abrir mais a sua visão, a tua cabeça para treinar. No momento de crise, a primeira coisa que é feita é cortar investimento em ações. Não está. Gente, é agora que precisa ser investido. Está me entendendo? Ou seja, no momento desse de dificuldade, nós que estudamos isso, que estudamos o mercado, que acompanhamos essas mudanças, que estamos aí na vanguarda disso tudo, que podemos ajudar vocês, ajudar as empresas. E o empresário, ele comete o erro, né? Ele comete um erro primário, que é cortar o investimento em treinamento.
a equipe vai ficar desmotivada, né? Ele vai se desmotivar, o gerentão lá dele, ele vai chegar, vai fazer o profeta do caos, que ele vai chegar desmotivando a turma toda, porque sem treinamento é o que vai acontecer. Tá entendendo? Ou seja, essa é, na minha ótica, o que é preciso ser mais feito. No mais, com treinamento se resolve muita coisa, Felipe. Com treinamento estruturado, especializado, sabe? Eu não falo de informação. Eu sempre digo, quase toda live eu toco nesse assunto, porque nós estamos vivendo. Essa semana ontem eu fiz live sobre estratégia de venda 5.0 com o Gato Tomanini. Semana passada eu falei sobre gestão 4.0. Na outra semana sobre transformação digital. Sempre está com as autoridades, os maiores nomes desses temas, para mostrar para onde o mercado está indo, sabe? Para deixar claro, para tentar, né, limpar a visão desses líderes, que muitos ainda estão perdidos completamente. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe nem onde ele está. Ou seja, quanto mais para onde ele está, quanto mais para onde ele está indo e levando a equipe dele, certo? O líder, ele precisa ter isso em mente, ter isso muito bem estruturado, a visão do líder. As pessoas não abandonam as empresas, as pessoas abandonam a visão da liderança. Então, quando você tem líderes preparados, quando você tem um gestor muito bem capacitado, e outra coisa, sabe? A gente fala muito hoje em tecnologia, né? Indústria 4.0, a estratégia de venda 5.0, né? Que é como utilizar, mas o ser humano continua no centro do processo. O pilar mais importante de uma organização são pessoas. Através dos seus resultados virão através de pessoas. Se você tiver pessoas que saibam dominar as tecnologias, é isso que eu estou falando aqui, tá? Ou seja, a humanização continua. Pessoas compram de pessoas. CNPJs não compram de CNPJs. Mas se você tiver gente preparada para lidar com as tecnologias, você vai vender muito mais, você vai se destacar muito mais e não ficar preso, refém de um ou no máximo 2 canais, como é a maioria das empresas estão. Certo? Então, com treinamento especializado, agora aí, seja seletivo, tá? Não é qualquer treinamento. Você veja qual é o treinamento, veja qual é a marca que está por trás, um selo de qualidade, como por exemplo aí, o selo de qualidade do Instituto De Angela, né? Um selo de qualidade aqui da Fábrica de Mentores, do Evolution. Você sabe que tem conteúdo de qualidade, porque tem muita oferta no mercado. Muita, Felipe. Muita. Tem muita gente aí dando conteúdos e conteúdos, mas conteúdos gratuitos, inclusive. Mas eu vou dizer para você, tá? O conteúdo que vai transformar verdadeiramente, que vai virar a tua chave, que vai mudar o seu mindset, ele não é gratuito, tá? Tem que estar disposto a investir. Invista na sua educação, invista na sua carreira e você vai ver as coisas acontecendo. Leia bastante, tá? Estude isso aqui, ó. Livros e mais livros. Isso aí vai mudar completamente a sua mente. Isso vai dar para você realmente uma visão muito ampla. Você vai poder falar sobre várias coisas. Você pode decidir a partir de agora. Se tornar daqui a... Vamos falar a curto prazo, né? Porque agora é tudo muito rápido, né? Então vamos falar daqui a 1 ano. Passa assim. Você pode ser a mesma pessoa que você está aí agora. Se você simplesmente decidir ser. Agora, se você chegar e dizer assim, eu vou ser uma pessoa diferente, tomando a decisão, que a partir de agora eu vou ler, né? Pelo menos aí, um livro a cada 30 dias, vou ser mais seletivo na escolha das minhas lives, vou buscar aqui seguir as pessoas que verdadeiramente vão fazer a diferença na minha vida, vou tirar aqueles grupos de fofoca, aquelas pessoas lá que não tem nada a ver comigo, vou começar a me aproximar de pessoas que vão fazer a diferença na minha vida, sabe aquela frase do Jim Rohn, você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Então, gente, é uma questão de atitude e de decisão. Você toma, você vai se tornar uma pessoa diferente e muito mais preparada e muito mais comprada pelo mercado. Eu sempre falo o seguinte, se veja como um produto numa prateleira de um supermercado, tá? Alguns daqueles produtos serão comprados, serão pegos pelos consumidores e serão consumidos. Alguns não, outros não serão. Vai para a gôndola, vai para o lixo, porque vai perder o prazo de validade. A mesma coisa somos nós somos produtos. Alguns serão comprados, outros não. Aí que está a questão. Se você investir em você, se você entender esses aspectos que eu estou colocando aqui, certo? Nessa live,
você vai ver que vai fazer uma diferença enorme na sua vida, tá? É só seguir a risca. Olha só, pessoal que está aí. Que conteúdo maravilhoso o Augusto está trazendo para gente. Gente, coraçãozinho, merece muito coraçãozinho aí, merece aviãozinho para trazer mais pessoas para a live, para conhecerem mais, para entenderem mais desse aspecto tão importante para os nossos dias, para esse momento. E algo que eu queria lembrar, hoje ainda existe muitos palestrantes motivacionais. Sim. Nada contra eles, eles são realmente fabulosos, já estão aí há muitos anos também no mercado. Mas se você entende que você precisa de uma motivação para essa semana ou para esse mês, ótimo, excelente. Agora você precisa de transformação, você precisa transformar a sua mente para que você tenha uma mente mais abundante, você tenha novas metas e novos propósitos, novos objetivos. Para isso, você precisa ter um acompanhamento mais de perto. Não adianta só ser motivacional, tem que ser transformador, né? E é isso que a gente traz, né, Luciana? É realmente produto, é realmente algo transformador, é uma instrução que vai mudar a nossa trajetória daqui para frente. Você colocou muito bem, tá? Vale a pena abrir um parênteses aí, né? Vou falar agora não mais como palestrante, mas como contratante, tá, gente? Eu lancei mais de 35 profissionais que hoje estão no mercado nacional e internacional. No nosso palco, inclusive, aqui, nós lançamos muitos palestrantes de renome, certo? Pessoas que, até então, alguns viviam no anonimato, faziam eventos pequenos e hoje estão em grandes palcos. O motivacional, tá? Ele não vai perder o espaço, tá? Tem espaço, sim, para o motivacional ainda. Porque agora, no momento como esse agora, tá? A questão motivacional. Eu vou muito mais além. O inspiracional, o motivacional, sem oba-oba, sabe? Aquela questão do oba-oba, aquelas pessoas que estão... Não, aquilo ali já se foi, tá? Agora, quando você equilibra como contratante, eu viso muito isso, tá? Eu observo muito isso. Um roteiro bem trabalhado, uma palestra com conteúdo realmente, né, impactante, que toca a mente, mas toca o coração, principalmente das pessoas, tá? Isso realmente é importante. Com conteúdo que inspira e que motiva, enfim. A palestra, como contratante, eu posso falar para vocês isso, ela tem uma função, ela tem um objetivo. A palestra, ela inspira pessoas, mas ela não transforma, tá? Engana-se que diz assim, eu fiz uma palestra e transformei a vida. Não transforma a vida nenhuma. Tem prazo de validade e a validade é mais curto, tá? Exato. O que vai transformar a tua vida são treinamentos, tá? Imersões, treinamentos mais aprofundados, entendeu? Conteúdo mais estruturado, feito sob medida, ou seja, e um acompanhamento, um monitoramento daquilo. É a técnica associada ao comportamento. Isso transforma pessoas. Não é somente a técnica, não somente o comportamento. Técnica e comportamento juntos fazem uma diferença enorme na vida das pessoas, tá? Essa é a minha visão como contratante aí já nessa indústria há muito tempo, tá? Não, e é muito bom, principalmente a gente poder entender de forma geral primeiro, né? Tu é palestrante, tu é contratante. E tu estás atualizado, tu está no mercado atual, ministrando tanto palestra quanto curso, então realmente isso é importante para a gente enxergar o futuro, enxergar quais são os próximos passos, né? O que nós vamos trazer para o nosso negócio, para a nossa vida, para os nossos treinamentos. Sejam todos muito bem-vindos que estão aí. Alexandre Porto deu uma acenada agora. Gente, mas assim... Meu amigo Alexandre Porto, Joval, meu parceiro aí, grande palestrante, o incendiário de Feira de Santana, Bahia. Olha só. Meu amigo Claudemir, olha só, audiência internacional, meu amigo lá de Orlando. Tá aqui, Claudemir, grande mestre, seja bem-vindo. Ótimo marcar nossa live. Welcome. Gente, muito bacana. E vale a pena, Alexandre Porto, meu parceiro, seja muito bem-vindo. Vale a pena abrir um parêntese aqui para a gente falar sobre isso, sobre essa questão de conteúdos e canais. Isso aqui, por exemplo, né, é um canal, certo? Mudou o canal. Infelizmente, o presencial não está sendo possível, mas nós temos aqui um canal para poder realmente, né, disseminar conteúdo, trazer ideias que possam transformar. Muita gente aí que já assistiu as lives da Tati, que assistiu
as lives comigo, eu fiz 30 dias direto lá atrás, quando começou a pandemia, estou fazendo semanalmente agora com os meus convidados. Muita gente está aí, ó, os insights que são pegos aí são colocados em prática e fazem diferença. Eu tenho recebido muitos depoimentos, gente. Muitos depoimentos de pessoas que foram ajudadas aqui, através de uma telinha do Instagram, tá entendendo? Isso é o poder do servir. Isso é o poder realmente de você servir com paixão, com entusiasmo, sabe? É isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Muito bom, muito bom. E é realmente isso. Lei do servir na prática, né, Luciano? Na prática. Mas olha só, uma coisa, um outro parênteses que eu queria abrir aqui, nós estamos falando sobre vendas, né? Talvez alguém diga assim, poxa, eu sei que é importante vender, mas eu acho que vendedor não deveria existir. Eu acho que vendas é complicado, é difícil. Eu sei que tu tem uma colocação muito estratégica quanto vendedor. Nos esclarece por que é importante hoje, em cada empresa, em cada negócio, pensarmos na venda e ter, sim, o vendedor. Só existe uma profissão no planeta. E essa profissão chama-se vendedor. Para ser muito claro, tá? É a mais antiga e a única que existe, porque todas as demais profissões estão atreladas a essa profissão. O médico que não for um bom vendedor, ele está fadado ao fracasso. O advogado que não for um bom vendedor, ele está fadado ao insucesso. Ou seja, todos nós precisamos vender em algum momento das nossas vidas produtos, serviços, nossas ideias. E a primeira venda, a venda número 1, que é vender você mesmo como pessoa. O cliente precisa comprar você como pessoa. E muitos não sabem se vender. Tem gente que tem muito conhecimento, tem muitas ideias, é extremamente inteligente, mas não sabe se vender. Sabe aquela pessoa que o jeito dela incomoda outras pessoas, ela não sabe como vender. Isso é terrível, porque eu já vi pessoas realmente fracassarem muito ao longo dos anos, porque tem todo o potencial, mas ela mesma foi responsável pelo fracasso dela, porque não sabia como se vender. Aí que está a questão. Vendas é absolutamente tudo, gente. Todo o capital que circula no país e no mundo circula graças à ação de nós vendedores. A economia só gira se houver vendas. Está entendendo? Porque está travado. Porque a economia está fragilizada. Porque não está, as vendas diminuíram. Então, aí que está o X da questão. Tudo é vendas. A vida é uma venda. Está aqui, é no meu braço. A vida é uma venda, gente. E se você realmente dá os seus talentos, multiplicar esses talentos para o mundo, ter essa qualidade no servir, sabe, as pessoas, de ajudar as pessoas a tomar as melhores decisões para elas mesmas, olha isso, ao servir, não para você, mas para o outro. Entendendo que a grande chave, a grande sacada é o outro e não você. A chave é sempre o outro, não você. Você vai ver quantas coisas vão ficar mais fáceis, mais simples para a sua vida. E até você mesmo aqui, empresário que está aqui na audiência, né, para os seus negócios. Quando você entende que o outro é a chave, não você, quando você entende que eu tenho que servir mais a minha equipe, quando eu tenho que me fazer, às vezes, desnecessário para fazer o outro mais necessário, quando eu tenho que me ausentar para que as coisas aconteçam, porque eu sei que a minha equipe está treinada, está qualificada, está preparada para dar um show, eu vou sair de cena, porque eu não preciso estar lá para poder ver o show acontecer. Eu posso estar de fora assistindo na arquibancada ou de camarote, porque eu já fiz o meu papel de líder. E minha equipe está muito bem orientada, muito capacitada para fazer a diferença na vida das pessoas. Grandes líderes são isso, se fazem desnecessários. Grandes líderes não precisam estar lá para que as coisas funcionem. Eles podem estar em qualquer lugar. Ele pode sair daqui, ele pode até morrer, mas a empresa dele vai continuar. Sabe o que acontece? Muitas empresas, quando o dono, olha isso, o dono, ele morre, a empresa vai junto. Porque ele mesmo não preparou sucessores à altura, não preparou grandes líderes à altura para poder dar continuidade ao projeto, ao propósito, à missão dele na vida. É assim que acontece. Olha só, o Madison comentou ali, mestre Lucena. Realmente, esse conhecimento, essa experiência que o Lucena Obrigado, tem, realmente Madison. é fantástico, gente. É algo que hoje nós estamos sendo privilegiados com essa live junto à Lucena. E veja assim, né, Lucena? Hoje muitas pessoas, elas quando vão visitar um cliente para vender, muitas vezes elas estão pensando somente num número, né? Elas chegam lá dizendo assim, eu quero vender 10 mil reais para essa pessoa. Mas se tiver
somente essa visão, será que ela realmente vai sair com a venda dali? Será que a pessoa, o comprador vai sentir que comprou algo bom? O que tu Não. acha? Nossa, isso aí realmente tá totalmente obsoleto, né? Tipo, é ultrapassado essa visão de que ver o cliente, esses vendedores que vão atender o cliente com a calculadora na mão, sabe? Para calcular já a comissão antes da venda ser feita. Sabe aquele vendedor que vê o cliente, ele olha o cliente, ele já vê um cifrão, sabe? Ele enxerga um cifrão no cliente. Gente, sabe? Olha o que eu acabei de falar nesse instante aqui com vocês. Vocês são solucionadores de problemas. Nós temos que entregar a melhor solução para o cliente, na melhor relação custo-benefício, no menor espaço de tempo possível, sempre visando o melhor para o cliente, obviamente. E grandes vendedores, eles não estão preocupados com o que vai ganhar com comissão. Isso é um subproduto, acontece, é uma consequência, como eu acabei de falar nesse instante com vocês. Tá? Eles estão preocupados em resolver o problema do cliente ali, sabe? Eles estão preocupados, eles se colocam no lugar do cliente, eles se relacionam com o cliente orientando. Eu sempre uso muito isso. Use mais a palavra, o verbo orientar. Oriente as pessoas. As pessoas querem, clientes querem conselheiros que os oriente. Quando você orienta, obviamente, você não vai estar vendendo, o cliente compra de você. Porque ele sente tanta confiança, ele enxerga em você uma fonte confiável de negócios e ele vai comprar de você, você não precisa fazer venda nenhuma. Se você observar os maiores vendedores do planeta, os grandes mestres no assunto, Ben Fieldman, George Hard, Bill Porter, toda essa galera aí que você tem um histórico grandioso, poder falar vários, Steve Jobs, né? E tantos outros, eles só orientavam, gente. Era só orientação, bem feita, bem realizada, sabe? Bem executada. A comunicação assertiva, né? Bem trabalhada. O próprio Bill Porter, né? Que já assistiu, até recomendo que você assista de porta em porta, que ele tinha, gente, o Bill Porter tinha paralisia cerebral, ele falava e babava, ele tinha dificuldade para falar para as pessoas. E mesmo com essa limitação, ele conseguiu se tornar o melhor vendedor da rede, do grupo dele, da empresa. Se tornou filme, né? De porta em porta. Olha isso. Todo vendedor tem que ser um grande comunicador. Pô, gente, o que você precisa é ter atitude. Nem sempre não é comunicação, não é o que sai da sua boca. Mas o teu comportamento, a comunicação não verbal é até mais importante. Estabelecer um rapport bem estabelecido é até mais importante da palavra. Às vezes, na questão da venda, menos é mais. Na comunicação de vendas, menos é mais. Procura o meio termo. Trabalhe o meio termo, tá? Nem mais, nem menos. Procure ali dar apenas as orientações que, de fato, vão fazer a diferença. Que vai fazer com que o cliente diga sim para você. Essa é a questão. Vendedores que se preocupam com o cifrão, se preocupam com a comissão que vai ganhar, esse tipo de vendedor, infelizmente, não vai servir. Não serve mais para nenhum tipo de empresa. Infelizmente, algumas dessas pessoas ainda estão aí empregados em algumas empresas, mas são empresas que não se preocupam também com treinamento. Eu falei para vocês, a empresa é alicerçada no marketing, nas vendas, no financeiro, normalmente, e na gestão de pessoas. Porém, o pilar mais importante são pessoas. É nós que vamos fazer essa diferença. Então, nós precisamos investir mais e se preocuparmos mais com esse capital humano, né, com o capital intelectual, porque é aí que está a grande sacada, é aí que está o resultado do nosso negócio. E olha só que interessante, né? Tudo isso que tu falou agora está linkado ao quê? A lei do servir e o princípio da reciprocidade. Que nós falamos lá no início da live, né? Gente, notaram como as leis dos memoráveis, elas se entrelaçam, elas são necessárias para que a gente realmente seja alguém diferente no mercado. Porque esse vendedor, que a gente acabou de falar aqui, né? Que é o vendedor que se preocupa só com a comissão, ele realmente já está ultrapassado. Existe ainda muitos no mercado? Existem. E esses são os que denigrem a profissão de vendedor. Por quê? Porque daí você diz assim, poxa, mas aquele vendedor é chato demais. Eu não gosto de vendas porque vendas é ser chato demais. Esse vendedor chato é o vendedor que só pensa na comissão. Porque se ele tivesse, levando em consideração principalmente a lei do servir, né, entre outras leis, e o princípio da reciprocidade, ele ia entender, ia se colocar no lugar do cliente, ia ver como que ele poderia ajudar. Tudo isso que tu falou, né?
é servir o Exatamente. cliente. Às vezes, vai ter um produto que você não tem. E o que muitas vezes eu já ouvi de vendedores? Ah, eu não vou indicar o concorrente lá, porque senão ele vai comprar os outros produtos lá. Então, isso quer dizer que você não garante a qualidade do seu serviço, a qualidade do seu atendimento, de forma Exatamente. memorável, o atendimento memorável que você deveria estar dando ao seu cliente. Você não está dando. Então, está deixando o cliente de fora, não está dando esse atendimento e não está suprindo uma necessidade dele. Olha, esses tempos, Luciana, eu falei para um cliente, eu dei uma dica para um cliente comprar de um concorrente. Tu não tem ideia da quantidade de elogios e agradecimento que ele deu depois de ter conseguido o produto lá no concorrente. Tu acha que esse cliente ele vai deixar de comprar comigo a comprar lá no concorrente? Ou ele vai ter sempre a confiança? Uma das leis dos memoráveis é ser confiável para que outras pessoas sintam essa confiança. Tu acha que ele não vai sentir mais confiança em mim e voltar a comprar comigo? Sem dúvidas, é uma atitude muito nobre, né? Dependendo do relacionamento que você constrói com esse vínculo, né? Com o teu cliente, ele vai dizer, puxa vida, que atitude nobre, né? Porque o que falta nas empresas é justamente essa assessoria, né? Esse cuidado especial. As pessoas confundem muito tratamento com atendimento, são duas coisas distintas. Tratamento é água, boa vontade, servir, sorriso, cafezinho, entendeu? E uma cara boa, isso é tratamento. O atendimento é entregar a solução para o cliente, tá? Na melhor relação custo-benefício, é solucionar o problema do cliente como se fosse o teu problema, certo? Isso é o atendimento. As coisas têm que andar juntas. Então, quando você indica, por exemplo, quando você não tem alternativas, tá? Você não tem um produto, mas o seu parceiro não tem, mas você não quer deixar o cliente na mão. E você explica verdadeiramente, olhando no olho dele, o quanto você quer ajudar, ele sente o quanto você quer ajudar, e ao ponto de indicar um concorrente para não deixar o cliente na mão, isso é uma atitude muito nobre, tá? Até porque o nosso maior concorrente não é a outra empresa, somos nós mesmos. A gente não pode ficar se sabotando, como eu vejo muito. Tem muito dono de empresa que se sabota, tem muito gerente que sabota a equipe, tem muito vendedor que sabota os resultados, então a gente não pode fazer isso, tá? Então é muito nobre. Você falou sobre a questão, nós já estamos chegando ao final, né? Então, está Já. quase acabando já. Serviço e produto. Não tem mais distinção entre produto e serviço. Tudo é serviço, tá? Tudo. Você se destaca através do serviço que você presta para as pessoas. É o servir. Já está dizendo, serviço é servir. Tá entendendo? É justamente isso. Tá acabando, né, meu amigo? Tem quantos minutos aí? Olha, já está pouquinhos, Ah, pouquinhos. isso. Realmente, É porque entrou. Ah, sim, tá. Editou 19,7, né? isso. E assim, Luciana, olha só, nós temos aqui a Helenice, Elaine, eu me esqueci agora o nome dela, porque só está escrito o nome da empresa dela, que é gestão de qualidade. Acho que é Helenice, se eu não me engano. Ela colocou, aprendemos tanto com as 10 leis, mas que gostaria muito sempre aprender mais e mais. Obrigada, Felipe, a todos os memoráveis que estiveram contigo. Sensacional. Realmente, essas 2 semanas, nós fizemos 2 semanas de lives com os memoráveis, com convidados especiais, né? Assim como o Augusto Lucena está hoje com a gente aqui, que realmente foi fantástica a live com ele. Helenice, Obrigado. obrigado, Helenice. Na semana passada, nós tivemos o Marcos Rossi, que falou um exemplo grande da Marcos. vida Marcos dele. é um grande exemplo de superação, incrível. Exatamente. E a gente falou sobre a lei da audácia, né? Porque hoje, para a gente poder realmente ser destacado no mercado, nós temos que estar buscando sempre a excelência e colocar em prática todas as leis e as leis dos memoráveis, e assim, não só as leis dos memoráveis, mas sermos realmente pessoas que queremos servir, como tu mesmo disse, né? Hoje, tudo é servir serviços, né? Seja ele de produtos, ou seja eles manuais ou de instalação, que muitos têm aí, muitos serviços, né? Ou da nossa forma, que é instruindo as pessoas. Por isso que é importante realmente, gente, nós estamos nos qualificando. E é isso que eu acho que é a grande mensagem, que eu consegui, que eu entendi, que eu não dava valor no passado, e entendi isso à medida que eu comecei a ter mais conhecimento, a me profissionalizar, a buscar conhecimento que não tem fim. Hoje, à medida que a gente faz novos treinamentos, a gente vê que realmente precisa expandir mais a mente.
nem sempre, né, Luciana, a gente vai conseguir todo esse aprendizado nas lives gratuitas, que nem tu disse ali. Exatamente. Nós precisamos ir além. E como gestores e mentores de empresa, a gente diz, né, realmente temos que ter um treinamento mais específico, levado mais direcionado para a nossa equipe, para os nossos negócios, para os nossos business. Então, por isso eu convido a todos que quiserem ter mais conhecimento, olha, realmente o treinamento, tanto no workshop que eu tenho de 8 dias, quanto também nas palestras, nós aprendemos muito e conseguimos transmitir muito conhecimento para as pessoas, para os mentorados, né, para os mentorandos, aliás, e sem dúvida vocês vão tirar muito proveito. E o Lucena está com um projeto incrível também aí, com o Evolution, né, Lucena? Sim. Convido todos a conhecerem também o projeto Lucena, que também é fantástico, fabuloso. Aqui nós tivemos várias pessoas do Brasil inteiro. Então hoje com a internet nós conseguimos unir quantos lugares, quantas regiões através da live. Essa semana eu tive numa live falando sobre storytelling com pessoas de Ótimo. Portugal, com pessoas de Londres, dos Estados Unidos, aqui do Brasil. E hoje nós podemos fazer isso através da internet. É realmente um privilégio, né, Luciana? Sim, com um grande privilégio, né? Poder realmente aprender, né? De uma forma realmente não é tão simples, abrir a telinha aqui do Instagram e poder realmente escolher, né? Qual a live que eu vou participar, qual o conteúdo que a gente vai realmente absorver no dia de hoje. Por isso que o Felipe colocou muito bem, gente, tá? Escolha muito bem seus mentores. Um mentor, ele faz uma grande diferença na sua vida. O mentor, certo? É alguém que já chegou lá no objetivo. É alguém que orienta justamente a você a não cair nas armadilhas, principalmente que possivelmente ele tenha caído, que tenha beijado a lona algumas vezes, que caiu, que saiu do fundo do poço, que se reinventou. Hoje é possível fazer isso. Lá atrás não existia. Né? Dificilmente você teria acesso a grandes mentores. Hoje, com a revolução tecnológica, né? Com essa indústria 4.0, tudo que estamos... Poxa, está no clique. Se você tiver interesse, você pode se aproximar aqui de quem você quiser. O cara pode estar do outro lado lá, do mundo. Pode estar lá no Japão, na China, onde for. Você vai estar em contato com a pessoa. Então, é muito importante, escolha muito bem os conteúdos, escolha muito bem aí os seus mentores, porque tenho certeza que isso vai fazer uma diferença enorme aí ao longo do tempo, tá? Luciana, muito obrigado pelo teu tempo, muito Eu que obrigado pelas agradeço. tuas dicas, pela teu conteúdo incrível realmente, né? O teu Obrigado, desejo Felipe. de servir a todos nós. Eu te convidei para essa live, tu logo já disse, Felipe, estamos dentro, vamos lá. Realmente foi excepcional. Vamos tirar um. Sempre à disposição de vocês, tá? Simone Moraes, já fiz aqui, já fiz com a Ana Lazarotto, já fiz com você, já fiz com o Nadima, fiz com a outra Ana Isso, Paula, fiz com a isso. Patrícia, Adriana, enfim. Adriana. Bom, estou à disposição, vai sempre muito bom estar aqui com vocês, tá? Eu espero que vocês sejam muito bem sucedidos também aí nessa nova etapa. Logo, logo vocês vão estar com seus auditórios aí, fazendo o trabalho de mentores da Tati, e eu vou estar torcendo aqui por vocês, tá? Acompanhando a evolução de vocês. Eu gostaria já estamos finalizando, vai tirar o print agora? Eu tenho um versículo bíblico aqui que fala sobre o servir, eu separei aqui para a gente finalizar. Quer tirar o print? Vamos lá, pode Vamos tirar o tirar. print. De novo. Aí. Vamos lá, gente. Beleza. Olha só, se você for procurar sobre a questão do serviço, você vai encontrar vários versículos que falam sobre isso. Nada melhor do que buscar as escrituras aqui e Uhum. fechar, né, abrir e fechar o tema com isso. Uma delas está na passagem de Josué 22:5. Diz o seguinte: mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Que o amem o Senhor e o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e sirvam de todo o coração e de toda a sua alma. Josué. Filipenses 2:5 diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo. Humildade.
precede a honra. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. 5 Maior segundos. exemplo do que Cristo. É isso. Grande beijo. Verdade. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, gente.